Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos caminhando para o 6º mês do novo governo. Governo vitorioso nas urnas, que tem uma enorme responsabilidade, que é reconstruir o Brasil. E não tem reconstrução do Brasil se o governo não tiver um olhar para aqueles que mais precisam da proteção do Estado, das políticas públicas, da economia, porque é a economia que vai garantir a sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros que amargam uma situação de pobreza espalhados por todos os cantos e recantos, especialmente no Nordeste brasileiro. Muito se dizia na campanha e depois da campanha que nós não tínhamos condições de retomar o crescimento da economia brasileira. Os agorentos falavam, muitas vezes, os agorentos do mercado diziam, o presidente do Banco Central sempre disse que não ia reduzir os juros porque a inflação estaria a perigo, poderia ter um descontrole, portanto, ele não podia e não pode baixar as taxas de juros. E é importante destacar, senhoras e senhores parlamentares, a importância que tem as medidas adotadas pelo governo no sentido da retomada do crescimento da economia brasileira. No governo de Bolsonaro, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos, e contra fatos não há argumento, é fatos concretos, revelados pela economia, estão em todos os dados da economia brasileira e espalhados pelo Brasil afora. No governo Bolsonaro, o gás de cozinha custava R$ 120. Sabe quanto custa agora no governo Lula? R$ 80, deputado Afonso Mota. R$ 80. A gasolina, quem não lembra da gasolina subindo a todo instante e chegou a R$ 8 no meu estado e em alguns estados como o Acre chegou a R$ 10, até lá na bomba. Sabe quanto é que ela está hoje? Lá no meu estado e em alguns estados até menos, R$ 5,20. Olha a queda que atinge sobretudo as camadas médias da população que viam um verdadeiro terror quando ia botar gasolina nos seus, botar combustível nos seus veículos. O diesel baixou de 7 para 5,16. O óleo de soja baixou de 3 para 3,99. A chamada picanha, quando o presidente Lula falava que o povo tinha direito de comer um pouco de picanha, baixou, olha só, de R$ 80 o quilo para 49 quilos, para R$ 49 o quilo. A inflação, o vilão que todo dia é usado pelo presidente do Banco Central, que não quer baixar os juros porque não tem sinais de recuperação da economia, a inflação é o risco, todos já estão dizendo, aquela perspectiva de inflação de 10% ao ano vai estar baixando para 3,94. O dólar, 5,86. Eu muito lembro, deputado Lindbergh, que na época do governo da Dilma, que eu era o líder, eles diziam, os que queriam o golpe, não tem país que sobreviva com o dólar de 4,9. Lembra dessa discussão? Pois é, aqueles levaram o dólar a 5,86 e hoje está 4,80. Ou seja, não justifica, por exemplo, o presidente do Banco Central não ter uma atitude de algum compromisso com o Brasil. Tudo que nós estamos fazendo, meus queridos parlamentares, nós votamos tudo aqui nessa Câmara. Só falta 3 matérias de interesse do governo. A MP dos médicos, que vai votar amanhã, o CARF, que vamos votar na 4ª, e a reforma tributária na primeira semana de julho. Portanto, nós estamos trabalhando muito para reconstruir o Brasil e contra fatos não há argumento. Esse governo que foi derrotado, desconstruiu o Brasil, desconstruiu a economia brasileira e o pior, levou mais de 33 milhões de pobres brasileiros para o mapa da fome. É esse Brasil que nós estamos reconstruindo. É esse Brasil que nós estamos reconstruindo, que foi ontem lançado o programa, talvez um dos mais importantes do Brasil, lançado pelo ministro Camilo e pelo presidente Lula. Compromisso nacional,
criança alfabetizada. Sabe o que nós encontramos no governo, no MEC? 56% das crianças que estudam de 0 a 7 anos nas escolas públicas não sabem ler e escrever. E é um programa que nós temos que ter como foco principal zerar o analfabetismo nas crianças de 0 a 7 anos. Esse é o compromisso do Brasil. Essa é a reconstrução que nós estamos fazendo. Devolver a economia, fazer com que os trabalhadores possam ser partícipes da construção dessa nação que nós estamos fazendo. Eu quero dizer, senhores parlamentares, meus companheiros e companheiras da nossa base, meus companheiros e companheiras do PT, eu sou muito orgulhoso, deputado Afonso Mota, que está assistindo o meu pronunciamento. Eu sou um cearense cabeça chata, que aprendi a conviver e superar os desafios. E talvez tenha sido o maior desafio da minha vida, e que faço com muita dedicação, com amor, com determinação e compromisso com o Brasil. Muitas vezes, nem todo o meu estado, porque tenho que estar aqui, para fazer uma coisa, ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. Esse Brasil precisa ser reconstruído democraticamente. Aliás, aqueles que tentaram o golpe no dia 8 de janeiro estão percebendo, ninguém ouse mais ameaçar a democracia, porque a democracia se sustenta com a participação popular, com respeito às leis, com respeito ao parlamento, muitas vezes xingado, ameaçado pelo governo anterior, hoje está vivendo um outro patamar da relação da República, do presidente da República com esse parlamento. E eu tenho sido, meus queridos companheiros e companheiras, um artífice também nisso. Quero ajudar no diálogo aqui dentro, votar as matérias, sem arrogância, sem humildade, porque aprendi isso com minha mãe, de 98 anos, que mora lá no meu encantado Quixeramobim, que muitas vezes ainda hoje me dá os conselhos para os seus 11 filhos. Eu sou filho de cearense e sou filho de um agricultor familiar. E o maior orgulho da minha vida nesses próximos 4 anos é ajudar o presidente Lula a governar e reconstruir o Brasil. Reconstruir a economia, enfrentar com radicalidade. Há um problema que nós temos que enfrentar, que é essas taxas de juros. Nós não podemos mais conviver com isso. Tudo nós fazemos, o parlamento faz tudo. E esse presidente da autoridade monetária vira as costas, não quer nem vir discutir conosco, porque não pode, porque a lei que criou o Banco Central, a autonomia do Banco Central não permite. Portanto, nós temos que nos unir pela democracia, pela soberania do Brasil, pelos direitos do povo e baixar as taxas de juros já, porque isso que nós estamos fazendo pode ser comprometido com essa atitude nefasta do presidente da autoridade monetária para com o nosso país. Eu só quero, presidente, senhoras e senhores parlamentares, agradecer tudo que vocês têm feito, as contribuições que vocês já deram, para que nós votássemos todas elas. Agradecer a todos os líderes que nos ajudaram muito nas últimas semanas para votarmos essas matérias. Até a reforma tributária. Passou mais de 30 anos dormitando nas gavetas aqui desta casa, nós vamos votar. Essa é a perspectiva que nós conversamos hoje com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. E é assim que nós estamos reconstruindo o Brasil. Centrados que somos e no compromisso que nós temos com a democracia. Reconstruir o Brasil, garantindo intransigentemente o funcionamento das instituições e da democracia no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.